Olá, terceiro ano. Tudo bem? Todo mundo preparado para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos corrigir os exercícios de ontem e já vamos para a nossa aula de matemática de hoje, ok? Vamos fazer tudo num vídeo só. Também quero viajar nesse mar. Então, pega o livro de vocês de língua portuguesa, tá? Na página 14, que nós vamos corrigir, então, agora os exercícios de ontem, tá bom? Vou sair dessa tela aqui, para a gente poder abrir lá o nosso livro. Então, olha só, aqui está a imagem do livro de vocês, ok? Eu pedi para vocês fazerem a interpretação do texto. Qual foi o texto que vocês leram? Foi o texto de um trecho, né, do livro de quem? Quem escreveu? Monteiro Lobato, né? Foi um trechinho lá em que ele conta a vontade que o Pedrinho tinha de encontrar a Yara, né? E aí vocês leram, vocês viram o que aconteceu, como foi que o Pedrinho fez, se o Pedrinho obedeceu ou não Saci, né? Então, vamos lá. Olha, interpretação escrita. Responda as questões de acordo com as primeiras falas do Saci. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? Então, eu acredito que você deve ter respondido aí que ela vive numa cachoeira e ela costuma aparecer sobre onde? Sobre as pedras, tá bom? Noites, geralmente noites de lua. E por que a Yara é perigosa? Essa é a segunda pergunta. Se você tiver colocado que ela é perigosa porque a beleza dela cega as pessoas, então você está certo, né? E ela faz o quê? Ela atrai as pessoas para o fundo das águas, ok? Vamos lá, letra C. A beleza de Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem correta. Então, eu acredito que você deve ter pintado a imagem da sereia aí, não é verdade? Vamos para outra página. Só um minutinho que eu tenho que mudar aqui para o lado. Vamos lá. Número 2. Quais outros nomes a Yara recebeu no texto? Olha, ela recebeu no texto lá o nome Rainha das Águas, Ninfa Deslumbrante e Beleza. Não, Ninfa de Deslumbrante Beleza e Mãe d'Água, tá bom? Então, foram esses 3 nomes que ela recebeu. Rainha das Águas, Ninfa de Deslumbrante Beleza e Mãe d'Água. Eu acredito que vocês devem ter visto no texto algumas palavras sublinhadas, que são palavras diferentes, e que lá embaixo tem o vocabulário, que é o significado das palavras, tá? Inclusive, essa palavra ninfa tá lá no vocabulário. Vamos ler lá o que é ninfa? Ninfa é uma divindade feminina que vive nos rios, nos bosques e nos montes, ok? Então, esse é o significado da palavra ninfa. Vamos lá, número 3. O que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? Então, olha só, se o Pedrinho não obedecesse todas as recomendações que o Saci deu para ele, ele poderia ficar cego, na verdade? E o Saci falou bastante para que ele obedecesse, para que ele fizesse. E assim mesmo, Pedrinho ainda desobedeceu um pouquinho, correu o risco de ficar cego, não é verdade? Vamos lá. Em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave a ele? Essa resposta é uma resposta pessoal de vocês. O que vocês acham que teria acontecido de mais grave? Porque quase que ele ficou hipnotizado pela beleza da Yara, né? Se não fosse o Saci ter chegado a tempo, ele teria ficado até sem os olhos dele, eu acho, né? Então, qual seria, o que poderia ter acontecido de mais grave? Essa resposta é uma resposta pessoal. Número 4. Contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto que você leu. Bom, lá você viu que
o narrador conta como é que era ali o lugar em que eles estavam. Olha só, era no mar? Não era no mar. Era no cerrado, né? Olha aqui, ó. Essa partezinha aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Não era no mar, né? Não era no mar, não era no cerrado. Então, ele estava na cachoeira, ali na floresta, né? Vamos tentar circular aqui. Não vou acostumar com esse pincelzinho aqui, ó. Então, você vai circular esse quadradinho aqui, ok? Ok. Então, olha só. Vamos continuar aqui com a nossa correção. Opa, deixa eu apagar aqui. Aí, só um minutinho. Ó, vamos apagar. Aí, olha só, a história que você leu, ela é real ou ela é fictícia? Então, você vai responder aí para mim. Eu creio que você deve ter respondido que ela é uma história fictícia. Por que, professora, fictícia? Porque ela foi uma história criada, inventada. Tudo que está descrito ali, que o narrador contou para vocês, não é verdade, não aconteceu de verdade. Então, é uma história fictícia. Então, você vai explicar a sua resposta. Por que é fictícia? Porque é uma história que foi criada, né? Que foi inventada por quem? Por Monteiro Lobato. Muito bem. E por quê? Porque usa elementos mágicos, né? Usam coisas que não existem, que foram criadas. Número 6. As narrativas podem ser... Lembra que eu expliquei sobre isso na aula? As narrativas podem ser contadas por um narrador observador, que é aquele que conta a história sem participar dela, ou por um narrador personagem. Quando é um dos personagens que narra a história? Qual é o tipo de narrador da história que você leu? Você vai saber me dizer. Quem estava contando? Era o Pedrinho que estava contando a história? Era o Saci que estava contando a história? Ou era um narrador que estava contando uma história? Então, era o narrador observador, tá bom? Então, número 6 está aí a resposta. Eu espero que vocês tenham feito, tá? E que vocês não copiem a resposta. Eu vou ficar sabendo se vocês estiverem fazendo isso. Vamos lá para a próxima página? Vamos descer aqui. Ok. 7. Um texto narrativo apresenta... Lembra que eu falei que uma ficção ou um romance, que é o que a gente estava aprendendo, ele apresenta o quê? Uma situação inicial e um conflito que é o quê? Um momento de tensão, né? O clímax, que é um momento de maior tensão. E o desfecho, que é o final. Então, associe cada uma dessas partes aos acontecimentos do texto de acordo com as cores indicadas a seguir. Então, nós temos aí, olha, o azul é a situação inicial, o vermelho é o conflito, o amarelo é o clímax e o verde é o desfecho, ok? Então, vamos lá. Pedrinho fica encantado pela Yara e Saci tenta roubar o fio de cabelo dela. Essa parte aí é qual parte do texto? Pedrinho ficou encantado. E aí o Saci tenta roubar o fio de cabelo dela. Que parte do texto é essa daí? É o clímax. Então, você vai pintar aí de amarelo, ok? Deixa eu ver se eu tenho a cor amarela aqui para vocês. Eu acho que eu tenho, peraí. Ó, então, aqui você vai pintar de amarelo, ok? E aí, Pedrinho e Saci vão para a floresta com uma missão. Isso aí é o quê? É o começo da história, não é? O início. Então, é uma situação inicial. Você vai pintar esse quadradinho aí de azul, ok? O próximo aí, o que está escrito? Saci consegue roubar o fio de cabelo da Yara e quebra o encantamento do Pedrinho. Essa parte aí é a parte de quê? Do final da história, ok? É o desfecho da história. E, por último, Pedrinho e Saci se aproximam de Yara. O que é isso? É o conflito, não é? É um momento de tensão. Quando eles se aproximam, é um momento que fica tenso. Então, temos aí, ó. Amarelo é o primeiro, que é o clímax da história, né? O azul é o segundo, que é a situação inicial, que é quando começa o texto. O verde, Saci consegue roubar o fio do cabelo, que é o momento de desfecho, né?
E o momento de conflito é quando Pedrinho e Saci se aproximam da Yara, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar descendo aqui. Eu vou ter que apagar aqui porque ele não sai. Vamos lá apagar. Aí, olha só, releia esse trecho do texto. Andaram, andaram e andaram. Por fim, chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinham ouvindo de longe. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a repetição da palavra andar. O que significa andaram, andaram e andaram? Significa que reforça a ideia que eles andaram pouco ou que eles andaram muito? Que eles andaram muito. Então, você vai marcar aí a segunda alternativa, ok? Mais um textinho aí. O texto que você leu é um trecho de um romance. Lembra que eu expliquei que isso é um gênero literário, romance? Uma narrativa aqui fictícia, que contém personagens, narrador, tempo, né, e espaço. Lembra que o espaço é o lugar onde acontece a história, tá? Os textos narrativos apresentam situação o quê? Inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, esse quadradinho aí é uma breve explicação daquilo que eu já falei na aula passada, ok? Para vocês não se esquecerem. Passando aí para a próxima página, página 17. Não, na verdade, nós não vamos passar para a página 17, porque essa página 17 eu ainda não passei, é só até 16. Então, a correção da atividade de português está aí, foi feita. Espero que vocês corrijam, tá? E vamos para a nossa aula de matemática, então, agora. Eu vou fechar aqui, vou fechar não, eu vou... pausar aqui um pouquinho. Então, voltamos aqui com a nossa gravação, né? Então, aula de matemática. Nós vamos... Quero pedir para que vocês abram os livros de vocês na página 90, tá? Hoje é 11 de agosto de 2020, né? Terceiro ano, Colégio Evangélico Nação Santa. Então, vamos lá. Aula de matemática. Abram os livros de vocês na página 90, ok? Hoje, nós vamos aprender, vou esperar vocês abrirem aí, nós vamos aprender a ler e a interpretar tabelas simples. Né? Lembra quando a gente vai fazer qualquer exercício, tem lá aquelas tabelinhas com alguns dados, e aí depois o exercício pergunta algumas coisas referentes sobre aquele dado, sobre aquela tabela? Então, é isso que nós vamos fazer hoje, ok? Nós vamos aprender a ler e a interpretar os dados da tabela, tá bom? Então, vamos lá olhar os exemplos que nós temos no livro. Página de vocês aí, vamos achar aqui. Então, olha só. Página 90, tá? Neste tópico, nós estudaremos o registro, a leitura e a interpretação de dados em tabelas simples e tabelas duplas, de duplas entradas, ou seja, tem mais informações, tá? Então, a tabela simples. A professora Eliane apresentou aos alunos da escola alguns instrumentos musicais para que votassem no preferido. Ele fez um risquinho para cada voto recebido e cada aluno votou uma única vez. Então, vamos olhar aí, olha, o quadro em que a professora desenhou alguns instrumentos e cada aluno votou no seu instrumento preferido. Então, nós temos aí a guitarra, o piano, o violino, a bateria, o saxofone e o acordeão. E aí a professora fez esses quadradinhos marcando a quantidade de votos e depois que ela fez isso, ela fez o quê? Ela fez uma tabela. E aí ela organizou todos os dados que ela tinha com os votos dos alunos, tá? Então vamos lá, olha. Ela colocou a tabela lá, instrumento musical preferido dos alunos, aí colocou instrumento e quantidade de votos. Então cada instrumento tem a sua quantidade de votos, olha lá. Guitarra são 39, bateria 25, piano 18, saxofone 20, violino 12 e acordeão 26. Então, essa é uma tabela simples, tá bom? Passando aí para a próxima página, página 91, vamos aqui passar para o lado. Nós temos como responder as questões que o livro nos faz se a gente olhar a tabela. Então, por exemplo, olha lá. De acordo com os dados coletados, podemos observar que entre os instrumentos musicais apresentados, a maioria dos alunos votou na opção de guitarra, não é verdade? Se você olhar a maioria dos votos lá, você vai perceber que a guitarra foi a que mais teve voto. Assim, dizemos que essa opção é a opção de maior
frequência, ok? Então, olha só, quantos alunos votaram no instrumento de bateria? Se você olhar lá na tabela, olhe lá na tabela, você vai ver quantos instrumentos de bateria teve. Deixa eu colocar aqui, deixa eu abaixar aqui para a gente chegar lá. Olha lá, bateria foram 25 votos, não é verdade? E aí, o saxofone, quantos votos teve? 20. E o piano, quantos votos teve? 18. Isso a gente analisar a tabela com todos os resultados. Então, vocês vão responder aí, olha, bateria 25, saxofone 20 e piano 18, ok? Qual foi a opção de menor frequência? Então, se a gente analisar os dados que a gente tem, quem foi que recebeu menos votos entre esses três? O piano, não foi isso? Não, o violino, desculpa. Se você olhar lá na tabela, você vai perceber que o violino, ele recebeu apenas 12 votos, ok? E aí, quantos alunos participaram da pesquisa? Agora é que você vai saber como é que você vai chegar a esse resultado. Como que nós vamos chegar a esse resultado? Nós vamos somar todos os votos, ok? Como que nós vamos fazer isso? Você vai somar lá, olha. Peraí. Você vai somar lá, olha. 39, mais 25, mais 18, mais 20, mais 12, mais 26, ok? Você vai saber quantos votos, quantos alunos participaram da pesquisa, ok? Então, olha só, vamos fazer aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui, gente. Olha, você vai pegar lá e vai somar todos os dados. 39 mais... Só que aqui não vai ter como eu colocar embaixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Você vai somar todos esses dados aqui, tá bom, gente? Deixa eu marcar aqui para vocês. Não, desfazer aqui. Todos os dados, 39, 25, 18, 20, 12, 26, ok? Aí você vai chegar num resultado. Então, quando a gente soma todos os dados da tabela, a gente chega no resultado de quantos alunos participaram da pesquisa, ok? Então, foram 140 alunos. E aí, então, nós vamos aprender agora sobre tabela de dupla entrada. O que é isso, professora? Olha lá, vamos ver. Cláudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, ela mediu a massa desses animais em 2 momentos e organizou os dados em uma tabela de dupla entrada. Então, a Cláudia é uma veterinária e ela estava acompanhando o tratamento de alguns cães. Então, ela estava medindo, né, a quantidade de massa desses cachorros e aí ela organizou isso em tabela. Então, vamos lá, olha, massa de alguns cães em 2 momentos de um tratamento. Então, lá nós temos os nomes dos cães, Totó, Tufão, Juba, Gigante, e aí nós temos antes do tratamento e depois do tratamento. Então, nós temos a informação de quanto que estava o Totó. Era 10 antes do tratamento e depois era 13. E assim foi. Tufão, 12, depois do tratamento, continuou com 12. Juba tinha 13, depois do tratamento caiu para 11. E o Gigante tinha 9 e depois do tratamento ficou com 11. Então, vamos continuar lendo. Na tabela de dupla entrada, podemos apresentar 2 ou mais tipos de informação. Então, a leitura de dados ela é feita na vertical e na horizontal. Ou seja, nós temos aqui, ó, informação do Totó, Tufão, Juba, Gigante, que é vertical, e temos informação na horizontal. Ele tinha um peso de 10, depois ficou com 13, ok? Então, nós temos, quando nós vamos ler essas tabelas de dupla entrada, nós prestamos atenção nas informações verticais, que são essas, e nas informações horizontais, ok? E aí, eu quero ver com vocês, já vou passar atividades, o importante de vocês
aprender a ler uma tabela é vocês compreender, é prestar bastante atenção e interpretar os dados disponibilizados, ok? Se vocês fizerem isso, vocês vão saber responder qualquer coisa referente a qualquer tabela que o exercício colocar para vocês, tá bom? E aí eu quero que vocês, então, façam atividades para mim na página 93 e 94 do livro. Somente 93 e 94 do livro, ok? Aí amanhã eu vou trazer o vídeo de correção e nós vamos continuar falando então um pouco sobre tabela, tá bom? Então, por hoje, a aula de matemática é só isso. Nós vamos aos poucos, né, essa semana, vamos aos poucos no livro no módulo 2, módulo 3, né? E vamos devagar e sempre, ok? Então, vocês vão fazer a página, para mim, 93 e 94 do livro e amanhã eu volto com a correção, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, que vocês estejam fazendo as atividades, que vocês estejam caprichando na letra. Eu vou estar olhando tudo isso, vocês sabem que eu olho, né? Quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. E vamos marcar aí um dia para a gente fazer uma videochamada, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau para vocês.